Então, perfeito. Ó, o que a gente vai discutir na nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje eu vou apresentar para vocês 2 artigos que falam exatamente sobre a atuação dos burocratas de nível de rua. Tá? Burocratas de nível de rua é o tema que a gente começou a discutir no nosso último encontro, tá? E é aquilo que eu mencionei naquela aula. São servidores de serviços públicos, não necessariamente servidores do Estado, né? Mas servidores de serviços públicos, como, por exemplo, motoristas de ônibus, né? O motorista de ônibus ele não é um funcionário do Estado. A empresa de ônibus é uma empresa privada, mas o serviço dele é um serviço público, né? E vários outros. Mas a grande maioria desses serviços públicos são trabalhadores estatais mesmo. Então, nós temos aí esses trabalhadores estatais que estão na ponta, que estão nos serviços que estão conduzindo os serviços que são oferecidos para a população. Tá? Mas não todos os servidores. Existem 3 categorias, 3 características que são fundamentais. Então, eles sempre trabalham com recursos limitados. Tá? E isso não é uma coisa... porque no Brasil é assim mesmo, etc. Não, todo lugar é. Baseado numa lógica bastante simples. Né? Se, na verdade, você aumenta os recursos, mesmo que você aumente os recursos, mesmo que você destine muito recurso, né, para esses serviços, quanto mais dinheiro você coloca neles e melhor eles se tornam, mais vai aumentar a demanda por eles. Né? Então, eu acho que eu falei na nossa última aula, né, mas a gente pensa, por exemplo, hoje, a nossa situação com relação, por exemplo, às escolas. Né? Nós temos escolas públicas e escolas privadas. Quanto menos dinheiro a gente botar nas escolas públicas, mais vai cair a qualidade das escolas públicas. O que as famílias que podem vão fazer? Eu vou botar meu filho num colégio privado. Né? As famílias tentam se proteger na medida em que você não tem recursos e a qualidade vai caindo. Aí vamos supor que entra um novo governo e esse governo diz, não, a educação é minha prioridade, eu vou colocar dinheiro para a gente melhorar a qualidade. Vou contratar o dobro de professores, porque daí a gente vai ter metade dos alunos por turma. Ok, você contrata o dobro de professores. Só que aí, muita gente que está na escola privada, porque estava com medo daquela decadência da escola pública, quando vê que a escola pública está melhorando a qualidade, está tendo menos alunos por turma, está tendo professores qualificados, o que ela vai fazer, essa família? Vai tirar o filho da escola privada e vai para a escola pública. Então, no final, o que a gente vai acontecer é uma situação em que, mesmo que você coloque mais recursos, o reflexo imediato que a gente vai ter é um aumento da demanda nos serviços públicos. O que vai fazer com que, mais à frente, a gente volte a dizer existe limitação de recursos. Então, dei aqui o exemplo da escola. Eu acho que num vídeo que está lá no AVA, ou na aula, eu dei o exemplo daqueles serviços ligados à segurança pública, né? A pessoa tem... Eu não vou na delegacia se eu tive um roubo de celular, porque eu sei que a delegacia não resolve nada. Mas se você investir na segurança pública, melhorar a delegacia, ter mais estrutura de inteligência, ter mais policiais, bom, aí vai servir para recuperar o meu celular. E aí o que eu vou fazer se eu for roubado? Eu vou lá. Então, uma pessoa que não usava o serviço público, quando você melhora a qualidade, ele passa a usar. Então, você continua tendo aquela elevada demanda. Então, o trabalhador de nível de rua, ele, por definição, ele tem recursos escassos. Né? E mesmo se nós estivermos falando de recursos humanos, de recursos de dinheiro, né? Mas vamos chegar no maior de todos os recursos, que é o tempo. Então, mesmo que você tenha uma quantidade enorme de
de atendimentos para fazer, o seu tempo sempre fica comprometido. Então, os recursos dos burocratas de nível de rua sempre são escassos. Segunda característica desses trabalhadores, são trabalhadores que têm contato direto com a população, têm contato direto com as pessoas que são os usuários daqueles serviços. Então, o professor, ele tem um contato direto com o aluno, tem um contato direto com as famílias dos alunos. Quando você pensa um assistente social, as pessoas que vão participar dos serviços ou que vão tentar se inscrever num benefício de Bolsa Família, está em contato direto com esse assistente social. O assistente social recebe, faz a entrevista, faz o trabalho todo, discutindo diretamente com essa pessoa. Você vai numa UBS, num posto de saúde, está lá o agente comunitário de saúde que bate na porta das pessoas, o enfermeiro que aplica a vacina, todo mundo está em contato direto com os usuários. Então, essa é a segunda característica. E, por fim, a nossa terceira característica dos burocratas de nível de rua junta um pouco, mais ou menos uma definição dessas outras duas. Como você não tem recurso e como você está diretamente ligado aos usuários, esses burocratas eles têm o que a gente chama de discricionariedade. Ou seja, eles têm uma liberdade de ação. Então, a lei existe, eu não estou dizendo que eles estão rompendo com a lei ou indo contra as regras, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, as regras elas não detalham cada caso, as regras não detalham cada imprevisto, não detalham todas as possibilidades. Então, você tem um espaço onde quem vai decidir, afinal, são aqueles trabalhadores que estão na linha de frente. Então, o nome disso é discricionariedade. Então, a gente teve a nossa última aula, eu apresentei esse conceito, falei, então, bastante a respeito das dificuldades de recursos que eles têm. No AVA, eu falei que a gente está fazendo essa discussão a partir de um livro, que é um livro clássico sobre o tema, que é um livro de 1980, um livro que tem 40 anos, e todos os estudos que você faz a respeito de burocracia de nível de rua sempre chega nos mesmos pontos que esse livro levantou, da falta de estrutura, da falta de recursos, do excesso de demanda, dos funcionários terem que tomar decisões num contexto extremamente difícil, porque eles são pressionados pelos chefes que querem produtividade, eles são pressionados pelos usuários que eles têm que falar pessoalmente. Essa semana eu fui no banco, e aí, com todas aquelas questões de Covid, então tinha lá umas regras, só entravam poucas pessoas na agência. A gente ficou na fila 1 hora do lado de fora da agência e fiquei mais 1 hora dentro da agência para ser atendido. E aí eu estava pensando exatamente nesse tema. Quando a gente está na fila esperando, o que a gente quer? A gente quer que o atendente atenda as pessoas que estão na minha frente rapidamente. Chegue lá, o que você quer? Está aqui, não dá, pode vir, próximo. Não é isso que a gente quer? Para a fila andar mais rápido e a gente ser atendido primeiro. Mas quando chega a nossa vez, a gente quer explicar tudo, quer que o atendente nos dê todas as alternativas para a gente escolher quais são as possibilidades que são melhores ou piores. Se a gente tem de alguma dificuldade, quer que eles expliquem, quer que eles façam, e por aí vai. Então, vocês percebem que existe uma lógica bastante diferenciada. Por um lado, você quer produtividade, por outro lado, você quer atenção, você quer entendimento, você quer acolhimento, você quer todo esse tipo de coisa. Então, nesse meio é que estão os servidores de nível de rua. Então, isso é uma coisa que o Lipski já percebeu lá em 1980. E ainda hoje todo mundo estuda esses assuntos e sempre aparece isso. Bom, mas aí eu sempre fico com a impressão que isso aí é uma coisa muito abstrata. Não sei o quanto que a gente entende de você estar falando isso sem muitos exemplos. Então, eu procurei aqui 2 artigos, que são artigos que eu acredito que dão para a gente entender um pouco
como é que são os desafios e como é que são, inclusive, as atividades que são. Existem coisas que são comuns, mas existem particularidades dependendo do que a gente está falando de burocracia de nível de rua. Porque o policial é um burocrata de nível de rua. Ele está lá na rua, sempre existe policial de menos, né? Ele sempre tem recursos de menos, né? As coisas são demoradas, né? Eles têm que lidar direto com as pessoas, né? Fazendo uma dura, entrevistando um suspeito, atendendo uma queixa que alguém foi assaltado, né? Eles têm que fazer esse atendimento diretamente, eles com as pessoas, né? E eles têm, então, que também fazer algumas decisões, né? Então, é um típico funcionário de nível de rua. Mas também o professor. Também é um burocrata de nível de rua, o enfermeiro. Mano, e aí nós estamos falando de profissões, de tarefas, de trabalhos que são muito diferentes. Então, existem aspectos que são iguais, condições que afetam todos eles, são questões que estão colocadas para todos eles, mas para cada um deles existe um impacto que é diferenciado. Tá? Bom, primeiro o artigo é um artigo de 2017. Tá? E aí eu vou botar esses artigos lá no AVA, junto com os questionários. Tá? Vão ser os dois temas que a gente vai fazer as nossas tarefas aí online. O primeiro artigo é um artigo de 2017, do Flávio Eiró. É um artigo onde ele fez uma análise a respeito do programa Bolsa Família. É um artigo ligado à tese de doutorado dele, né? E ele fez uma pesquisa bastante interessante, porque foi bastante demorada, né? Numa cidade do interior do Ceará, uma cidade chamada Angico, ele, durante 3 anos, entre 2013 e 2015, ele ficou nessa cidade durante 6 meses. Né? Os 6 meses, 2 meses num ano, 3 meses no outro, 1 mês no outro, dividido os 6 meses nesse período. E durante esses 6 meses, ele ficou junto do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, e ficou acompanhando como é que as assistentes sociais trabalhavam e atendiam os beneficiários. Bom, além desse trabalho aí tudo de imersão, ele fez 35 entrevistas com as beneficiárias, com as famílias que recebiam Bolsa Família, fez entrevista com os gestores e com gestores das cidades vizinhas, para inclusive ter uma comparação. Então a gente percebe que foi uma pesquisa bastante extensa, né? Que foi o que deu o doutorado dele lá, ele fez na Universidade de Brasília, uma parte do doutorado ele fez na França, e etc. e tal. Mas aí ele escreveu esse artigo falando exatamente sobre a questão do burocrata de nível de rua. E aí, eu não sei se vocês sabem como funciona os benefícios do Bolsa Família. E aí eu vou apresentar para vocês agora. Olha aqui, nós temos aqui o site do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que é a secretaria que hoje em dia é responsável pelo programa Bolsa Família. E aí, entrando no site, ele explica aí os benefícios e a questão é saber como é que funciona, quanto que uma família tem que receber quanto que cada família recebe de benefício do Bolsa Família. Aí o que eles dizem? O valor que a família recebe é a soma de vários tipos de benefícios previstos no programa. Os tipos e as quantidades de benefício que cada família recebe dependem da composição, ou seja, do número de pessoas, das idades das pessoas, se tem gestante, se tem alguém amamentando, né? E da renda da família beneficiária. Então, nós temos vários tipos de benefício e cada família que chega lá de uma maneira diferente
vai ter acesso a alguns tipos de benefícios e outras famílias que são de composições ou de renda diferente vão ter acesso a outros. Tá? Não é uma coisa automática, né? Família do Ed Jonas vai ganhar tanto e a família do Maíque ganha tanto, o Suelen, porque todas as famílias ganham o mesmo valor. Não, não é assim. Né? Família do Ed Jonas, como é que é formada a família? Quantas pessoas tem? Quais são as idades? Qual é a renda dessa família? Aí vai ter um determinado benefício. Família da Suelen, qual é a renda? Como é que é formado? Quantas pessoas tem? Qual é a idade dessas pessoas? Aí vai ter outros tipos. Então, estamos vendo aqui. Né? Tem um benefício básico, que é pago apenas para as famílias extremamente pobres. E aí você me pergunta, o que é uma família extremamente pobre? É uma família que pega a renda de todo mundo que ganha dinheiro, todo mundo que trabalha, e divide por pessoa, pelo total de pessoas da família. Se essa divisão der até R$ 89,00 por pessoa, ou menos, é uma família extremamente pobre. E aí eles ganham um benefício básico, no valor de R$ 89,00. Aí existem os benefícios variáveis. Tem um benefício variável vinculado à criança ou ao adolescente de 0 a 15 anos. Tá? É um valor de R$ 41,00 para cada criança ou adolescente de 0 a 15 anos. Quando as famílias têm uma renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa. Tá? E aí, assim, se você tem 2 crianças ou adolescentes, você ganha 2 vezes 41. E pode ser até 5 benefícios variáveis por família. Então, se você tem 5 crianças ou adolescentes, você ganha 5 vezes R$ 41,00. E se for uma família extremamente pobre, ou seja, aquela família que ganha menos de R$ 89,00 por pessoa, desses 5 benefícios variáveis de R$ 41,00, você soma o benefício básico de R$ 89,00. Mas se você não tem criança ou adolescente, ou se você não tem 5 crianças e adolescentes na sua família, você pode pegar um benefício variável vinculado à gestante. Se as famílias têm uma renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa e que alguma pessoa dessa família esteja grávida. E aí você ganha 9 parcelas de R$ 41,00. Também existe um benefício variável vinculado à nutriz, que é quando você tem uma criança de 0 a 6 anos que está amamentando. Então, você paga mais um benefício de R$ 41,00. Veja bem, esses benefícios variáveis, como eu falei, você vai acumulando eles, mas o máximo que se paga são 5 benefícios por família. Tem o benefício variável vinculado ao adolescente, que é quando você tem um adolescente de 16 ou 17 anos, e aí você recebe R$ 48,00 por adolescente, no máximo de 2 por família. Tá? E temos um benefício para a superação da extrema pobreza, que é um valor calculado para cada família, mesmo quando elas recebem todos esses valores, a renda continua menor do que R$ 89,00 por pessoa. E aí você faz um cálculo para você chegar nesse piso de R$ 89,00 por pessoa. Tá? Então, pessoal, vocês vejam bem. Ó, eu fiz aqui uma apresentação. Você precisa olhar qual é a composição da família. Mas as regras, elas são muito bem definidas. A pessoa vai dizer quanto é que você recebe de salário, quanto é que você recebe de aposentadoria, você tem algum bico, você tem... divide pelo número de famílias. Bom, deu menos de R$ 89,00, tem direito ao benefício básico. Tem criança de 0 a 15 anos, tem direito ao benefício vinculado. A criança e adolescente. Tem alguém grávido, tem direito. Então, assim, a regra é clara. Ok? Então, eu acho muito interessante esse artigo do Flávio Eiró, porque ele trabalha com um programa que tem uma regra bastante clara, inclusive quando a gente vê os valores, né? R$ 89,00 por pessoa, R$ 178,00 por pessoa.
você vê o número de crianças de 0 a 15, se você tem alguém de 16, de 17, se você tem uma situação de extrema pobreza ou só de pobreza. Então, é um programa que pensou em várias hipóteses. Então, está cheio de regra. Bom, o que o Flávio Eiró viu na pesquisa dele é que, mesmo com todas essas regras, os assistentes sociais tinham muita discricionariedade. Tá? Uma discussão que ele não faz que ele não faz no artigo, né, mas que está na tese dele. Ele fala que todo trabalhador, e isso é uma coisa fundamental, né, a gente vai trabalhar e vai atender o público e vai trabalhar com esses benefícios, mas nós temos uma concepção do que seria uma pessoa pobre. E, principalmente, temos um conceito, né, que é um conceito informal, que não é aceito pela política, mas que é do pobre merecedor e do pobre não merecedor. Né? Quem é o pobre não merecedor? Vocês já ouviram alguém falar, né? Aquele lá não quer trabalhar, aquele lá não serve para nada, aquele lá só não come e dorme. Então, você está dizendo que é uma pessoa que é pobre e que, se você tem um benefício do governo, ele não merece esse benefício do governo porque ele não se esforça. Tá? E existem, obviamente, os pobres merecedores. Nós conseguimos ver famílias que estão batalhando, que as crianças estão estudando, que as crianças são bem cuidadas, que existe uma preocupação, que os pais trabalham e que, mesmo assim, são pobres. Né? A gente sabe que não vamos cair aqui no conto da meritocracia, que se você acorda cedo, significa que você vai se dar bem na vida. Na verdade, a gente sabe que as pessoas muitas vezes trabalham muito e continuam pobres, porque o dinheiro que elas recebem de remuneração é baixo. Né? Então, a gente, desde pequeno, a gente vai ouvindo essas distinções. Né? Olha ali, esse pobre aqui não quer nada, esse pobre aqui é um esforçado, é pobre, mas é limpinho, é pobre... A gente vai ouvindo essas coisas e, evidentemente, quando a pessoa se forma como assistente social, né, por mais que o curso tente dar uma outra visão da sociedade, né, e quando ela vai trabalhar, é óbvio que ela não consegue, muitas vezes, superar todos esses conceitos, toda essa subjetividade, todos esses valores que ele traz da vida, e que são valores que estão na sociedade que ele convive. Né? Então, o que o Flávio Eiró discute no artigo dele é que, mesmo você tendo um programa que tem regras muito específicas, que pensou em vários casos, se a família tem criança, se a família tem adolescente grande, se a família tem alguém grávido, se a família tem... Pensou de várias coisas. Ainda assim, existe um espaço para o qual os trabalhadores vão ter liberdade de ação. Tá? Primeiro, o que ele diz que temos aí como liberdade de ação? Ele fala o seguinte: primeiro, eu percebo, né, ele estava lá acompanhando o trabalho das assistentes sociais, ele fala, eu percebia que existia uma avaliação dos bens materiais desses pobres. Tá? E aí, por que isso chama atenção? Isso chama atenção porque existe uma diferença entre renda e patrimônio. Tá? Uma coisa é se você recebeu o seu salário, você tem o dinheiro para gastar naquele mês. Outra coisa é se você tem um patrimônio. Né? Se você tem uma casa, se você tem um carro, né? Se você tem um celular. Né? Por que são coisas diferentes? Ué, mas se o cara tem dinheiro para comprar a casa, sim, mas a casa... Primeiro, ele teve o dinheiro e gastou comprando a casa. Aí ele pode vender. Sim, ele pode vender e aí ele fica sem casa, vai morar na rua. Tá? Segundo, provavelmente, ele comprou a casa ao longo de muito tempo. Ou guardou o dinheiro por muito tempo. Né? E se você tem uma determinada crise,
não é você não consegue necessariamente vender a sua casa da maneira adequada, né, sem jogar o preço lá embaixo, de uma hora para outra. Né? Hoje estamos todos aí, quem acompanhou as redes de fofoca, estamos todos impactados aí com a pobreza extrema do participante do Big Brother Brasil, o Fiuk, que morava numa casa de 8 milhões de reais. Sim, mano, mas quando você bota uma casa de 8 milhões de reais para vender, você não vende ela de um dia para a noite. Então ele tem um patrimônio, mas é possível que ele não tenha renda. Não, mas... mas se ele tem a casa... Sim, ele teve a casa num período de... Agora, se ele vender uma casa de 8 milhões por 1 milhão, talvez ele venda rapidamente. Mas aí ele perde muito dinheiro. Né? Então, para você esperar, para não ter isso... mas ele precisa... Então, são coisas diferentes. E o que ele percebeu, o pesquisador percebeu, lá atuando junto com as assistentes sociais, é que os assistentes sociais, eles não faziam essa diferenciação que eu acabei de falar agora. Ou seja, eles recebiam a pessoa que dizia que estava precisando do Bolsa Família, queria fazer o cadastro, eles anotavam o cadastro, mas eles conferiam, mas eles também observavam se ele tinha patrimônio, se ele tinha bens materiais. E vocês viram que a gente percorreu todos os benefícios que o Ministério da Cidadania fala, que são os requisitos para a pessoa ter direito ao Bolsa Família, e em nenhum momento se fala de bens. Não se fala que é uma família extremamente pobre, que ganha menos de R$ 89 por pessoa e não tem casa, e não tem celular, e não tem carro, e não tem sei lá o quê. E a casa tem geladeira. Não fala nada disso. Então, isso aí é um exemplo da discricionariedade. Ou seja, os trabalhadores, eles têm uma liberdade de ação, eles observam isso, a lei não diz que é para eles observarem isso, mas preste atenção, a lei também não diz que é proibido eles observarem isso. Né? Então, é aí que entra aquela questão. A pessoa tem uma renda muito baixa porque está desempregada, mas ela tem muito patrimônio. Como é que você faz isso? A lei não previu nada. Você não tem nenhuma regra para isso. Então, o que ele percebe é que os assistentes sociais, por conta própria, ou seja, exercendo a discricionariedade, eles também avaliam os bens materiais das pessoas. Tá? Uma outra coisa, que a gente viu também as regras e não fala em nenhum momento, os assistentes sociais confrontam as informações que os usuários dão para eles com as informações dos vizinhos. Nossa, o cara falou que ele está sem emprego, mas eu vejo, ele é meu vizinho, ele sai todo dia de manhã para trabalhar, faz churrasco. Então, os vizinhos também estão dando informações que eu consigo levantar se aquela família que me trouxe as informações está falando a verdade ou não. Vamos retomar, porque é isso que eu quero que vocês marquem. As regras do programa não falam nada sobre isso. Então, da onde que eles tiraram isso? Eles inventaram. Mas eles podem inventar. Veja bem, as regras não dizem que é proibido. Eles não dizem que você não pode coletar informações. Né? Então, é isso que é a situação quando eu falo de discricionariedade da burocracia de nível de rua. Tá certo? É esse o exemplo, eu espero que vocês estejam entendendo assim, porque para mim é um exemplo muito cristalino. Você tem muitas regras bastante claras ali, mas elas não dão conta de todas as situações. Você imagina se eu fosse falando agora todas as outras possibilidades. Mas e se tem carro? Mas e se tem o celular? Mas e se tem não sei o quê? E se tem não sei o quê? Mas e se faz churrasco? Se não faz churrasco? Se bebe... Entendeu? Então, assim, não dá para você fazer uma lei explicando tudo isso. Então, o resultado é que a lei dá diretrizes,
que não são diretrizes tão gerais, são bem específicas, né? Vocês viram quais são os benefícios. Mas, mesmo dentro dessas regras que existem, ainda assim existem muitas situações diferentes. E é dentro dessa existência de múltiplas situações que os profissionais de nível de rua atuam. Então é isso, ó. Eles avaliam os bens materiais, eles confrontam informações, né? Uma coisa que não é tão positiva. Isso aí são coisas que a gente vai olhar, claro, tem gente que vai dizer que não, mas você pensa, é bastante razoável, né? O cara me disse que está desempregado, e vem um vizinho e diz que não, que ele está trabalhando. Entendeu? Eu vou desconsiderar essa informação? Não, tem que considerar, porque o usuário pode estar mentindo, né? Então, isso aí são coisas positivas. Agora, ele viu também coisas que são negativas, como, por exemplo, eles vão montando a pasta com as informações das famílias, e as famílias nunca veem essa pasta. Então, eles coletam informações, eles têm informações, inclusive, sobre a vida da família, que essa família não sabe nem quais são. E eles podem ter, da mesma forma que a família pode mentir ou se equivocar, os vizinhos também podem se equivocar ou podem mentir. E a família não tem nem como se defender, na medida em que ela nem sabe, ela não consegue ver. Então, uma terceira coisa que ele percebe, os profissionais, eles têm um controle absoluto do dossiê físico de todas as famílias beneficiárias. Ele falou, todo o tempo que eu tive lá, e foram 6 meses ao longo de 3 anos, todo esse tempo eu nunca vi a família pegar o dossiê, o protocolo, a pasta da situação daquela família. No máximo, eu vi eles mostrarem um documento, eles mostrarem uma informação. Mas o controle da pasta com as informações sobre aquela família não era disponibilizado para as famílias. Tá? Então, assim, o que ele diz? Ele diz que assim, são uma série de práticas projetadas para enquadrar os usuários. Então, ele vê ali violação de privacidade, ele vê esse isolamento entre os usuários, né? Porque quando você vai bater a informação de um contra o de outro, eles não podem estar no mesmo sistema. Tem um sistema de distribuição de recompensa, né? Então, tudo isso são questões que são criadas pelos trabalhadores no dia a dia. Tanto que, se isso não ficou claro, deixa eu só repetir, não estamos dizendo aqui, o Flávio Herói, nem eu, estamos dizendo que é assim que todos os trabalhadores que lidam com o programa Bolsa Família. Estamos falando aqui de um caso específico, que é a cidade de Angicos, no interior do Ceará, tá certo? No período de 2013 a 2015, né? Onde o pesquisador foi lá e ele viu esses processos. Não quer dizer que em todo lugar seja assim. Por quê? Porque em cada lugar, porque essas regras que ele viu nesse município foram decididas pelos trabalhadores do município. E em Arapiraca, por exemplo, os trabalhadores vão se reunir e vão decidir entre eles as regras deles. Pode até ter uma coisa igual, aqui acontece lá no interior do Ceará, mas pode ter coisas diferentes. Seja porque a equipe não concorda com alguma coisa que acontece lá, seja porque alguém teve outra ideia, seja porque alguém viu um outro parâmetro. Tá? Então, é isso. Agora, por que isso acontece? E aí isso acontece por causa daquela situação de burocrata de nível de rua. Primeira coisa, aquilo que eu falei, você não tem Bolsa Família disponível para todo mundo que procura pelo benefício. Ou seja, você tem uma limitação de recursos. Não dá para o Centro de Referência de Assistência Social atender a todas as famílias que estão procurando. Então, os trabalhadores precisam fazer uma seleção, que eles tenham condição de avaliar, já que eles conhecem aquelas famílias. Melhor do que você colocar no computador e deixar para a sorte. Talvez haja aí
injustiças, como, por exemplo, onde é que a gente viu isso? No auxílio emergencial. O auxílio emergencial não foi feito um cadastro por trabalhadores, foi feito direto no aplicativo. E nós vimos desde o velho da Havan, o filho do Bonner, não sei o quê, ganhando direito ao benefício, e várias pessoas que precisavam não ganhando. Né? Então, você não tem benefício para todo mundo. Então, temos uma limitação de recursos. Então, os trabalhadores tomam para si a tarefa de definir quem é que merece, quem é que precisa mais daquele recurso naquele momento. E quem é que não merece, quem é que não precisa mais. Uma outra coisa que eles fazem isso, por quê? Porque eles podem, porque eles têm a discricionariedade. Ou seja, eles intervêm no processo. Eles não vão contra a lei, nada disso aí que eu falei é contra a lei, nada disso que eu falei é contra a regulamentação do programa, mas não são coisas que foram previstas. E eles decidiram lá naquele núcleo fazer desse jeito. Né? E das três características da burocracia de nível de rua, só falta o contato com o cliente. E, pessoal, eu não duvidaria, porque eu já trabalhei com muito desse pessoal que está na linha de frente da assistência social e que, inclusive, faz o cadastro do Bolsa Família. Né? E esse pessoal, eles são muito pressionados, inclusive, por essa fofoca de vizinhos. Então, o fato deles terem essa interação com os clientes também é um problema para eles, que faz com que eles tenham esse cuidado. Por quê? Porque quando uma família ganha o benefício, o vizinho vai direto lá no serviço dizer que aquela família não merecia, se o vizinho não ganhou também. Vai dizer que não é isso, que a pessoa não merece, é um pobre não merecedor. Que a pessoa não sai para trabalhar, não procura trabalho, que os filhos estão na droga, blá, 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 blá. Então, eles têm que conviver com essa interação entre os clientes, o que também certamente faz com que a gente precisa organizar, mesmo que eu não ache uma coisa 100% correta, eu preciso organizar de um jeito que não me dê problema de todos os vizinhos ficarem reclamando. Então, eu quero que vocês percebam que tudo que a gente falou no nosso último encontro estão aqui presentes, né? De uma forma mais concreta, não é uma coisa abstrata que estamos falando. Por exemplo, a gente falou do nosso último encontro da questão da autoestima dos trabalhadores. Os trabalhadores querem ser reconhecidos, mas eles também têm um jeito que eles acreditam que deve dar o trabalho. Né? Por exemplo, eu sou professor, então quando eu monto a minha disciplina, né, gestão de pessoas, eu tenho um olhar para esse tema. E eu acredito que uma disciplina ela ficaria boa tratando desses temas com esses textos. Se vocês fizessem essa mesma disciplina com outro professor, talvez ele enfatizasse outras coisas, talvez ele buscasse outros textos, talvez ele desse outros exercícios. Né? Por quê? Porque cada um de nós tem a discricionariedade da forma que a gente acredita que é importante trabalhar isso. E o que ele percebeu é que os assistentes sociais também reivindicavam coletivamente que o trabalho deles não era um trabalho de ficar preenchendo o cadastro. Eles, para fazer o cadastro, não precisaria ter alguém com a qualificação deles. Eles poderiam fazer mais, eles poderiam analisar as situações das famílias, eles poderiam influenciar, eles poderiam discutir, eles poderiam contextualizar aquela situação, eles poderiam avaliar aquele grupo de famílias. E é isso que eles entendem que um assistente social deve fazer, e não ficar preenchendo o cadastro. Então, existe um aspecto também que ele percebe nessa discricionariedade, que é um aspecto de autoestima do trabalhador. Tá? E como é que isso reflete para as famílias que são atendidas? Aí ele fala, tem duas coisas, tem alguns aspectos aí que são complicados nessa relação. Primeiro, quando acontece esse fato que eu falei, e que é super comum isso, acreditem em mim, né? Que o cara não recebe o benefício, mas o vizinho dele recebe. E ele se sente super injustiçado.
Ele nem sabe como é que é a vida do vizinho direito, mas ele se sente injustiçado. Quem deveria ter ganho era ele, não o vizinho. Ou se ele não ganhou, o vizinho também não poderia ter ganho. Né? Então, primeiro, eles avaliam que isso aí são erros. Então, eles começam a avaliar que o programa tem muitos erros. Por quê? Porque, como a gente percebeu na descrição que ele fez, nós temos aí um controle da informação. E aí a gente vai voltar lá para as nossas primeiras aulas, que a gente falava dos textos do Weber sobre burocracia e quais eram as fontes de poder da burocracia. A fonte de poder que ele tinha era a informação. Vocês lembram disso? Né? A gente falou, ó, o governante ele tem um poder, ele pode demitir. O burocrata, ele pode contratar, ele pode promover, ele pode não promover. Né? Mas o burocrata, ele não é, ele também tem o seu poder, que é o poder das informações que ele conhece. Aqui nós não estamos falando da relação do trabalhador com o chefe dele. Nós estamos falando da relação do trabalhador com os usuários. E estamos vendo isso. Os burocratas estão usando aquele poder que eles têm, que é o poder da informação. Então, eles não deixam as famílias verem as informações que eles têm sobre ela. Né? Ele fala que as famílias não entendem essas regras que eu li para vocês, que são muito complicadas. São muito complicadas, não, são regras simples, mas exige que você tenha um cálculo das operações básicas de matemática, né? O que é você somar a renda de todo mundo da família e dividir pelo número de pessoas da família. Né? Tem essas coisas. Então, os beneficiários estão submetidos a esse poder dos trabalhadores. Então, eles não têm as mesmas informações. A situação que ele viu, que, como eu digo, nem ele, nem eu estamos aqui dizendo que isso é repetido em todo o país. Mas, nesse caso, o que ele viu é esses trabalhadores, eles retêm a informação. E aí os beneficiários não sabem das coisas direito, eles não entendem como é que funciona o programa. Eles não entendem por que eu tenho um valor e por que o meu vizinho tem outro valor. E aí, quando eles se consideram prejudicados, eles acham que foi um erro. E aí começa aquela história do programa que é cheio de erros. É cheio de erros, mas você não sabe exatamente qual é a situação que foi analisada. Porque você não tem as informações, você não sabe a informação da família, você não sabe a informação dos critérios, você não entende os cálculos e por aí vai. Então, primeiro, você começa a ter esse burburinho dos erros. Existe uma segunda coisa que ele percebe também. Vocês viram que quando eu falei do chefe, eu falei que o chefe estava em cima dos trabalhadores. E quando falei dos usuários, eu falei que eles estavam embaixo. Por quê? Porque os usuários entendem que eles pertencem a uma classe social que não é a mesma classe social dos trabalhadores, dos burocratas de nível de rua. E eles entendem que os burocratas de nível de rua reproduzem preconceitos que eles ouvem no dia a dia das classes mais altas, que são esses preconceitos que eu falei. A pessoa é pobre porque ela não quer trabalhar, é pobre porque não para de fazer filho, é pobre porque não... E por aí vai. Né? Então, assim, você vai reproduzindo isso e os usuários, os beneficiários, as famílias que precisam do Bolsa Família, elas entendem que elas sofrem esse preconceito, inclusive dos burocratas de nível de rua. Né? Então, você começa a ver que a relação dos burocratas com as famílias começa a ter aí um certo ruído. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que eles erram muito, porque eu vejo muitos erros, porque essa família está ganhando tanto e não era para ganhar tanto, e essa família não era para ganhar tanto, e eu ganhando só isso. Né? E, por outro lado, eu percebo nesses trabalhadores uma série de preconceitos
que eu costumo ouvir em outros lugares. E aí ele diz, aí ele fala que existe o ciclo da desinformação. E o que é o ciclo da desinformação? Ele fala, os trabalhadores pensam que os usuários mentem. Então, eles fazem uma série de estratégias para cruzar informações, pegar na mentira. E aí, com isso, mas mesmo assim, existem coisas que os usuários acham que estão erradas. E aí eles ficam, mas eles não entendem o programa, eles ficam com medo de serem vítimas de um outro erro. Se o trabalhador errou com aquela família que precisa tanto, e eles disseram que não precisa, o que não garante que eles não vão errar comigo e tirar meu benefício? E aí ele percebe que existe uma tendência desses usuários de começar a mentir, uma situação pior do que a verdadeira, para poder sensibilizar esses trabalhadores. Então, é o que ele chama do ciclo da desinformação. Ele também não fala que começa com os trabalhadores desconfiando. Mas aonde é que começa isso? Não interessa. O que interessa é que os trabalhadores têm uma série de estratégias que fazem com que os usuários tenham estratégias para se defender dos trabalhadores. E aí começa a dar uma grande confusão. Nossa, eu estou contando aqui uma história, então, desse programa Bolsa Família, e, nossa, todo mundo mente, todo mundo engana, ninguém confia em ninguém, exerce o poder pelo meio da informação. Então, todo mundo está errado, todo mundo está equivocado aí, não tem ninguém agindo correto. Mano, não é para isso que nós estamos discutindo. Para falar isso, pode ser a nossa avó, que nunca estudou nada. Eles falam isso. Nós estamos discutindo aqui para entender, primeiro, que as ações dos funcionários geram reações dos usuários. E as ações dos usuários geram reações dos funcionários. Segundo, para lembrar que o trabalhador ele chega com toda a sua bagagem, com todos os preconceitos, se ele tiver preconceitos, com todas as suas dificuldades, se ele tiver dificuldades. Né? E ele chega para trabalhar. Quando eu trabalhava com assistente social, eu sempre fazia reunião com as assistentes sociais, né? No estado de São Paulo, a grande maioria dos trabalhadores é mulher, né? No Brasil todo, a grande maioria é mulher. E eu falava assim, bom, e aí você tem, no Brasil, tinha ali em 2015, por aí, você tinha 200 mil trabalhadores de assistência social no Brasil. Aí eu falava, desses 215 mil mulheres que estão trabalhando, desses 215 mil, 190 mil são mulheres. Quantas não têm um filho que está com problema de droga? Um filho adolescente que está com problema de droga. Isso é uma coisa que não é nada de outro mundo. Um adolescente que entrou num problema de droga. Tá. Aí, esse profissional que em casa está com um filho com esse problema, vai atender uma mãe e a mãe chega e fala, qual é o seu problema? Meu problema é que meu filho está com droga. Como é que você faz essa separação? Como é que você mantém um profissionalismo? Né? Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. Né? Da mesma forma, eu falo, essas assistentes sociais todas, nenhuma apanha do marido, num país que tem um grau de violência contra as mulheres tão grandes, então, talvez uma ou outra apanhe do marido. Elas vão chegar para trabalhar e vão ter que atender uma mulher que também apanha do marido. E como é que elas vão se relacionar com isso? Então, a questão não é se você está certo ou errado, não tem aqui uma questão de um moralismo. A questão é que, como formulador de políticas públicas, nós temos que entender que isso faz parte. A pessoa que tem uma determinada dificuldade com a família, a pessoa que teve um determinado histórico, a pessoa que tem preconceitos, entendeu? Tudo isso pode e seria muito bom que fosse trabalhado, né? Mas o fato é que todos nós somos assim. Né? Nós não vamos trabalhar, eu
eu estou aqui levando a minha vida, quando abre a aula, eu não deixo de ser eu para virar uma outra coisa que é um professor. Não, eu continuo aqui, então posso cometer os erros que fazem parte dos erros que eu cometo na minha vida. E a questão não tem um grande problema nisso. A questão é que a gente precisa saber que isso existe. Então, quando nós pensamos numa política pública, você precisa pensar quais são as subjetividades que esses trabalhadores têm. Por exemplo, para trabalhar com esses preconceitos, para você dar informações a respeito da questão da droga e da adolescência, para você usar informações a respeito da violência contra a mulher. Então, você precisa fazer esse trabalho porque você precisa entender que as pessoas já trazem uma série de preconceitos, né? E que isso faz parte do ambiente que vão estar ali, né? A ideia do pobre merecedor e pobre não merecedor, isso aí precisa ser trabalhado com todas as equipes, né? Por quê? Porque isso aí acaba, e aí o resumo do que ele fala é que isso aí acaba se relacionando direto com o direito dessa população mais pobre. Por quê? Porque o que eu acabei de falar aqui é uma série de barreiras extras. É mais difícil para eles acessarem o Estado. E outra coisa que eu falei na nossa outra aula era que esse burocrata que está ali atendendo, ele é o ponto de encontro entre o cidadão e o Estado. Ou seja, quando eu quero usar um serviço do Estado, eu não falo com o presidente da República, eu não falo com o prefeito, com o secretário, eu falo com o assistente social que está lá no CRAS. Então, ele é o meu ponto. E a gente já viu aqui que você vai criando uma relação que vai gerando desconfianças de parte a parte. Então, obviamente, as pessoas que já são pobres estão tendo ainda que enfrentar novos obstáculos que não estavam previstos por causa dessa demanda. Ah, isso aí é errado, então, porque esses aí são tudo vagabundo, não sei o que. Errado esse olhar. O que a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer com que esses trabalhadores da ponta não cometam esses erros. Como é que a gente vai fazer com que os usuários entendam os critérios que os trabalhadores usam? Às vezes até discutam conjuntamente, na medida em que temos aí uma coisa de valores, né? De valores morais que eu estou dizendo, né? O que é ser um pobre merecedor? Então, por que só os profissionais decidem isso? Porque eles não podem decidir isso em conjunto com a comunidade? Né? Ouvir os vizinhos é uma coisa razoável? Ouvir o acesso às informações é razoável? Todo mundo tem um entendimento? Então, você tem várias formas que você poderia trabalhar isso. E é isso que nós, como profissionais de administração pública, precisamos entender. E não ficar julgando o burocrata de nível de rua ou o usuário. Como vocês percebem, trata-se de um círculo vicioso, que vai deteriorando as relações. E, como administradores, o que nós devemos fazer é intervir para melhorar essa relação. E não para ficar dizendo que um está certo e o outro está errado. A relação que precisa ser melhorada. Tá? Bom, mas eu falei que nós íamos discutir a respeito de 2 textos. Já falei desse primeiro, que é um trabalho sobre o Bolsa Família, de 2017. Eu vou falar agora de um texto que está recém-saído do forno, não tem nem um mês que ele foi publicado. Tá? É um trabalho sobre uma pesquisa sobre o trabalho desses burocratas de nível de rua durante a pandemia. Tá? Um artigo que condensa uma pesquisa muito grande, de muita qualidade, que também foi muito diferenciada, com vários questionários. Fizeram um primeiro questionário em abril, depois em junho, e fizeram vários outros que não entraram nesse artigo, mas eles continuam fazendo várias rodadas com vários tipos de profissionais, além de entrevistas, né? E
para tentar avaliar qual é o impacto da Covid no trabalho desses profissionais. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a gente entender aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Essa relação entre, tem algumas coisas que são comuns, que todos os burocratas de nível de rua estão expostos, mas o impacto disso que é comum sobre cada categoria, cada grupo de trabalhadores é diferenciado. Tá? Então, por exemplo, o que eles falaram? Falaram assim, ó, nós temos 3 grupos Não, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, ó, nós temos uma crise de Covid. E a crise de Covid, ela piora a situação dos trabalhadores de nível de rua. Por quê? Primeiro, porque as condições de trabalho ficam ainda piores. Ficam ainda piores. Os recursos que sempre, como eu falei, faltam, agora faltam mais ainda. Né? A demanda, que sempre eu falei que é muito grande, agora está enorme. Né? A imprevisibilidade, a necessidade de você dar uma resposta rápida. Vai entubar, não vai entubar. Vai conceder o benefício, não vai conceder o benefício. Né? Tudo isso fica agravado. Em segundo lugar, essas regras, elas valem muito pouco, porque numa crise você está discutindo coisas que são muito novas, muito diferentes. Tá? E, por fim, nós temos aquela questão do sofrimento, que esse é um ponto fundamental da gente incorporar nas análises, sempre que a gente pensar nesses trabalhadores, que eles são pessoas. Então, quando você pensa lá o pessoal da saúde, tá? Estamos falando de um pessoal que, primeiro, está vendo os seus pacientes morrerem numa quantidade que eles não estão acostumados. E por mais que eles estejam acostumados com a morte, não desse jeito. Segundo, eles estão morrendo de medo de ficar doente e de ter que passar por tudo aquilo ali, inclusive sabendo que não tem kit intubação, que não tem não sei o quê. Terceiro, eles estão com medo deles se infectarem, se eles vão ficar mal ou não, mas levar para as famílias. Eles estão vendo, ele não ficou doente, mas ele está vendo um colega, 2 colegas que estão doentes. Então, você percebe que é uma situação de sofrimento muito grande. E nesse contexto, você vendo toda essa desgraceira ao seu redor, você tem que tomar uma decisão rápida, que de repente pode custar a vida ou a morte de uma pessoa. Então, diz, ó, tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que o Lipski falou, né? Quais são as condições de trabalho precárias do trabalhador de nível de rua, sim, numa crise, na pandemia, fica muito pior. Fica muito pior. E aí eles falam, ó, nós temos 3 grupos, a gente percebeu 3 grupos de trabalhadores que a gente foi pesquisando. Um primeiro são os trabalhadores que trabalham diretamente no enfrentamento da crise. Ou seja, é o pessoal da saúde, né? Os caras estão trabalhando direto na crise. Mas também é o pessoal da assistência social, porque a crise está aumentando o desemprego, está aumentando a pobreza, a fome. Né? Então, o pessoal da assistência social também está tendo um aumento da demanda. É o pessoal da segurança, porque você bota um toque de recolher, você bota um fechamento das atividades, precisa alguém fiscalizar isso. Né? E esse pessoal tem que ir diretamente no enfrentamento da crise. O segundo grupo que eles falam são alguns profissionais que continuam trabalhando na rua, continuam com atividade presencial, mas não trabalham no enfrentamento da crise. Eles falam, por exemplo, os motoristas de ônibus. Os caras estão lá, vão trabalhar todo dia, mas eles não estão combatendo a pandemia. Né? O pessoal da limpeza pública, os caras estão trabalhando, estão na rua, estão se expondo, mas os caras não estão combatendo a pandemia. Né? E, por fim, tem um terceiro grupo, dentre aqueles que não estão combatendo a pandemia, mas que estão nas ruas, os agentes penitenciários, que eles também pesquisaram. Então, os caras têm que ir trabalhar presencial. Né? E existe um terceiro grupo, que é um grupo que pode estar em trabalho remoto. São os professores, né? Mas eles falam também, ó,
vários serviços, Detran, INSS. Aí eles fizeram um estudo com as defensorias jurídicas, as defensorias públicas. Está todo mundo em trabalho remoto. Ele falou, ó, são 3 grupos diferentes, e essa pandemia, que tem essas características, que é a mesma pandemia para todos eles, mas para cada um tem um impacto diferente. Por exemplo, quem está trabalhando direto no combate à pandemia. Primeira coisa, aumentou o volume de trabalho muito grande. O aumento do volume de trabalho foi enorme. Então, se a gente sempre diz que você tem ali um excesso de demandas, né? Se a gente viu que o fato de você não ter Bolsa Família para todo mundo que precisa de Bolsa Família faz com que você tenha que escolher, agora esse número de pessoas que precisam aumentou muito. O fato de você ter dificuldades com os recursos de saúde, com os insumos, com remédios que faltam, ou com falta de profissional, agora, com a crise, ficou muito pior. Por quê? Porque a demanda aumentou muito. Tá? Segundo, você tem aí o risco que eles estão colocados, porque eles estão direto ali na linha de frente. Então, o Brasil é o lugar onde mais morreu enfermeiro por Covid-19. E eles fazem uma pergunta lá, eles fazem pesquisas, e as pesquisas mostram assim, que mais de 85% dos profissionais tinham medo de serem contaminados pelo Covid. E 76% desses profissionais disseram que estavam com a saúde mental afetada. Terceiro ponto, eles têm que criar novas rotinas, novos protocolos, que são eles que criam. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou do caso da saúde, que é uma coisa muito extrema e que para nós fica muito claro. Temos uma fila de pessoas que precisam ir para a UTI. Bom, quem precisa ir para a UTI, precisa ir para a UTI imediatamente. O meu caso é de UTI. Mas eu posso esperar um mês. Mano, se você pode esperar um mês, seu caso não é de UTI. Todo mundo que precisa ir para a UTI precisa ir imediatamente para a UTI. Só que você não tem UTI para todo mundo. Então precisa escolher quem é que vai e quem é que não vai. Qual é a regra que alguém já ouviu falar sobre esse assunto? Ninguém ouviu nada. Por quê? Porque não existe regra. Significa dizer que cada grupo, que nem a gente viu a história das assistentes sociais lá, cada grupo tem os seus critérios que se estabelecem na hora. Nós temos essas pessoas, e acontece isso, aquilo, quem tem mais chance de se recuperar, ou quem é mais jovem, ou quem chegou primeiro. A possibilidade de critérios são enormes. Nenhum é mais correto que o outro. Mas eles precisam decidir. E são umas coisas que, antes da pandemia, eles não precisavam trabalhar. E aí eles estão trabalhando com essas situações adicionais. Para piorar, normas que são sempre atrasadas. Então, eles fizeram um levantamento nesse artigo e viram assim, que saúde é considerada uma atividade essencial só em julho de 2020. E quando é uma atividade essencial, significa que o Estado é obrigado a garantir todos os equipamentos de proteção individual, estabelecer os protocolos de segurança. Então, quando começou a crise, em março, em abril, em maio, em junho, os trabalhadores da saúde não eram considerados como atividade essencial. Os trabalhadores da assistência social também não. Eles falam também, nós temos muitas dúvidas que colocam as pessoas em situações complicadas sobre como agir. Nós temos falta desses equipamentos. Os dados que eles levantam são terríveis. Em abril, eles fizeram a pesquisa, só 36%. Ou seja, de cada 3 trabalhadores, só 1 tinha recebido um equipamento de proteção individual. Quando, em julho, eles repetiram a pesquisa, 50% tinha recebido. A outra metade dos trabalhadores trabalhava
com as pessoas da epidemia sem ter nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Né? Sem nenhum tipo... O número de pessoas que foram capacitadas, treinadas sobre Covid é muito pequeno. O número de pessoas que têm apoio para, por exemplo, cuidar da saúde mental, só 15% disseram que podiam contar com esse tipo de apoio. Né? Então, você percebe assim, como a situação que esses trabalhadores estão colocados é muito difícil. E eles fizeram uma pergunta e te mostrou o seguinte, assim, a grande maioria se sente despreparado para lidar, porque daí o trabalhador ele incorpora esse problema como uma coisa pessoal. Eu não tenho condição de tratar isso da forma que deveriam. Mesmo que 53% dos trabalhadores digam que o governo municipal não está dando o apoio que seria necessário. 62% diz que o governo estadual não está dando o apoio necessário. E 78% diz que o governo federal não está dando o apoio necessário. Então, você percebe assim, são os trabalhadores que estão na linha de frente, naquela situação dramática, se sentindo totalmente despreparados e largados nessa linha de frente. Bom, segundo grupo, aquele grupo, o pessoal da limpeza, o pessoal do transporte público, aquele que continua a trabalhar presencialmente, mas não tem relação com as respostas que estão sendo dadas para a pandemia. Né? Aí, esse grupo já não tem um aumento radical da demanda. E também o trabalho deles não muda radicalmente. Né? Mas é um grupo que está muito exposto a risco. Né? E você tem situações que não são regulamentadas, e aí volta para a discricionariedade. Como é que um motorista de ônibus vai reagir se um passageiro entrar sem máscara? O que ele vai fazer? Vai pedir para botar máscara. Sim, mas e se não botar? Estamos aí com um vídeo rolando nas redes sociais de uma briga, exatamente, de uma pessoa que pediu, nas manifestações de sábado, que a pessoa que estava sem máscara no metrô colocasse. E todo mundo junta contra essa pessoa, inclusive querendo agredi-la. Então, no caso, não era um profissional, foi uma passageira que falou. Mas, assim, quer dizer, o motorista de ônibus, essas pessoas devem se expor a esse risco. Né? Como é que o pessoal da limpeza, né, o trabalho deles, eles já têm ali uma série de regras para evitar que eles peguem doenças. Mas agora nós temos uma doença extra. O que foi que mudou? Então, a gente percebe que é um grupo que, na verdade, está pressionado pelo risco de um contágio e, por não estar, ao contrário do pessoal que está diretamente ligado à pandemia, esse pessoal ainda tem um grau de atenção. Então, você ainda tem regras para o pessoal da saúde. Então, o primeiro a ser vacinado foi o pessoal da saúde. Né? Agora, vários municípios estão vacinando o pessoal da assistência social. Agora, e vamos chegar já nos professores. Né? Mas, assim, ninguém está falando de vacinar os motoristas de ônibus. Ninguém está falando de vacinar o pessoal da limpeza. Então, esse pessoal tem que trabalhar presencialmente. Apesar do trabalho deles não ter mudado radicalmente, eles estão vivendo um risco com os quais eles não estão tendo nenhum tipo, ninguém está tendo nenhum tipo de atenção. Tá? E o terceiro grupo é o grupo que foi para o trabalho remoto. E aí o que eles perceberam nas pesquisas que eles fizeram? Que essa mudança para o trabalho remoto foi feita de uma hora para outra, que as pessoas não estavam preparadas, e aí eles vão dando os índices por... O pessoal da justiça que está trabalhando de casa, quase 90% usa os equipamentos próprios, não recebeu os equipamentos que eles trabalhavam na repartição, eles não puderam levar para casa. Nossa, mas pode levar para casa? Todos os meus colegas que trabalham em empresa privada, que foram para o trabalho remoto, a empresa privada disponibilizou os equipamentos, deu inclusive cadeira para todos eles. Todas as condições que eles tinham na empresa, a empresa garantiu que eles estivessem em casa. No caso do setor público, não. E se 90% não recebeu esse tipo de apoio,
24% falou que não tem nem equipamento, não tem computador. Então, como é que essas pessoas estão trabalhando? Né? O caso dos professores. Então, eles têm lá, eles citam uma outra pesquisa que foi feita, uma pesquisa onde diz que 88% dos professores nunca tinham dado uma aula remota antes de março, antes da pandemia. Né? Que 83% não se sentiam preparados. Né? Sim, mais de 50% falaram que não tiveram treinamento de nenhum tipo. Né? Então, esse grupo, o que eles percebem? Esse grupo, e qual é a preocupação desses profissionais? O que aparece de preocupação desses profissionais é o trabalho que eles executavam com uma determinada qualidade, eles não se sentem capazes de continuar executando com a mesma qualidade. Tá? Então, é aquela coisa, por mais que o professor esteja lá se virando nos 30 para conseguir dar conta do recado, ele sempre tem um sentimento de que a aula que ele dá não é igual à qualidade da aula que ele dava presencial. Né? E aí, isso aí, obviamente, tem um impacto. Né? Então, a primeira coisa que eles mostram são 3 aspectos, são 3 grupos, tá? E a gente percebe que existe uma pandemia que atinge todo mundo, mas cada um desses grupos é atingido de uma forma diferente. Quem está numa área que diretamente lida com o Covid, o trabalho mudou completamente no ritmo e ganhou um aumento da demanda e a insegurança é muito grande. Quem está presencial, mas não lida direto com a Covid, está pressionado pelo risco que está exposto todo dia e sabendo que as pessoas não estão dando muita importância para esse trabalho. Né? E o pessoal que conseguiu ir para a coisa remota não está exposto a nenhum risco de contágio. Né? Mas está com essa pressão de conseguir entregar a política pública da mesma forma que fazia antes, sentindo que tem muito menos recursos, muito menos capacidade. Tá? Bom, então a primeira coisa é, nós temos uma situação que é uma situação que não é culpa de ninguém, existe uma pandemia, né? Só que para cada grupo de profissionais, essa pandemia atinge de uma forma diferente. Tá? Agora, como é que a gente lida com essa pandemia? Aí são culpa dos gestores. Aí nós entramos na questão que tem responsáveis. E eles indicam 3 processos, 3 fatores que estão presentes para todos os grupos. Por exemplo, o primeiro fator, as decisões são todas elas centralizadas, são todas elas tomadas pela cúpula. Né? Se você vai ter lockdown ou não vai ter lockdown, os serviços essenciais, não essenciais, vão abrir ou não vão abrir. Isso aí tudo é decidido pelo prefeito, ou pelo governador, ou pelo presidente. Não é decidido, não é discutido com os trabalhadores. Como é que vai ser a distribuição das vacinas? Quem é que decidiu isso? Não foram os trabalhadores, isso não foi discutido com os trabalhadores. Como é que você distribui os equipamentos de proteção individual? Quando, em outubro, em novembro, vários municípios fecharam seus hospitais de campanha porque os prefeitos diziam que tinha acabado a pandemia. Quem foi que decidiu isso? Isso foi discutido com os trabalhadores? Né? Então, o que eles percebem é essas decisões, elas são todas muito centralizadas. Todas as decisões... E aí, não é ao contrário de existe uma pandemia, aí você tem uma orientação política. Você poderia ter governos mais democráticos, que fossem mais abertos para dialogar com a sociedade e com os trabalhadores, em vez de governos que são mais fechados, que é o que a gente está vendo. Agora, a outra coisa que tem, nós temos muita incerteza, o que, teoricamente, faz parte daquela história de que os funcionários públicos vão poder trabalhar do jeito que acharem melhor, julgar de acordo com a realidade daquele momento.
Só que se você não tem recurso, né? Se você está numa situação de excesso de demanda, se você... Aí o terceiro tópico que a gente vai falar, se você está no meio de um conflito político que é estimulado de forma terrível, você, ao invés de ter uma capacidade de agir, você não age. Então, você tem níveis maiores de ambiguidade, níveis maiores de incerteza. Tá? E o terceiro tópico é isso que eu falei. A gente tem um grau de conflito político em torno das decisões, que também tem problema, gera problema para o trabalho para os serviços públicos. Tá? Mas aí, novamente, e aí assim, eu quero frisar isso. O que é importante ler nesse estudo é como a gente tem características que são presentes para todo mundo, mas que para cada grupo funciona de uma forma diferente. Né? Quando você tem essa centralização decisória, ou seja, quando só o prefeito decide o que vai ser feito, o que eles perceberam? Que todas as especificidades que aquele grupo conhece estão sendo desconsideradas. E aí a gente está tendo uma série de gargalos operacionais. Então, a resposta, a capacidade de resposta à pandemia fica comprometida, porque a decisão é feita na prefeitura, lá no centro administrativo, ou é feito em Maceió, se for uma decisão estadual, ou é feito em Brasília, se for uma decisão federal, tá? E aquela particularidade daquela UBS específica, ela não é contemplada. E com isso, muitas vezes vai chegar lá uma atividade para eles desenvolverem que eles não vão ter os recursos e não vão conseguir fazer. Então, estão aparecendo diversos gargalos operacionais que comprometem a resposta à pandemia. Tá? Para aquele grupo que está trabalhando presencialmente, mas que não está enfrentando a crise de forma direta, a gente não tem essa regulamentação, eles não estão no radar desses decisores. Os caras estão preocupados, os administradores estão preocupados em resolver a questão da saúde e não resolver a questão do transporte público. Com isso, você não tem uma regulamentação específica para proteger esses trabalhadores, e eles continuam trabalhando expostos ao risco. Né? E, para quem vai trabalhar de forma remota, é isso, você não teve uma discussão, você não teve a questão do apoio. Então, você tem uma sensação de despreparo que prejudica muito o trabalho. Né? A segunda questão que nós falamos, do nível de ambiguidade, ou seja, aquelas incertezas. Né? Quando você está pensando naquele primeiro grupo, o grupo que está enfrentando a pandemia, você tem o quê? Numa série de incertezas, você tem... ou você não faz o protocolo, ou o protocolo não é muito rígido, ou você não sabe direito como... Vamos pensar a coisa da cloroquina. Da cloroquina. Pode dar cloroquina ou não é para dar cloroquina? Aí botam nebulização com cloroquina. Pode ou não pode? É para fazer, não é para fazer. Então, tudo é muito ambíguo. Você não está ali com uma regulamentação que diz é para fazer isso ou não é para fazer isso. E, evidentemente, com isso, o que eles deveriam fazer, que são os protocolos, vão ficando prejudicados. E vai comprometendo a capacidade de resposta à pandemia. Aquele segundo grupo, que está exposto lá ao risco. Bom, aí esse grupo aí está perdido, porque se você não sabe direito se faz, se não bota máscara, não bota máscara, tem jeito. Você está perdido ali no meio. Né? E no terceiro grupo você tem o que deveria ser feito, treinamento, deveria estar levantando as dificuldades e pensando como é que se resolve. Como você não tem essa ambiguidade, você também não ataca isso. Então, nós temos várias questões que simplesmente não são enfrentadas. Bom, se não são enfrentadas, significa que elas vão explodir? Bom, primeiro que já estão explodindo na prática, né? Que quando morre 3.000 pessoas todo dia, não dá para dizer que estamos com qualquer coisa sob controle. Né? Mas, principalmente, você controla pelo terceiro item, que é o conflito político. Então,
se não tem um protocolo, se você pode dar cloroquina ou não, na verdade, num ambiente de conflito político, pode ser que eu chegue atendo um paciente, não queira dar para ele cloroquina e ele ameace me bater, que é uma coisa que nós estamos vendo, né? Pode ser que eu tenha que, como policial, como a gente viu também, o pessoal de vigilância sanitária, quando tinha as coisas para você fechar os estabelecimentos, eles sendo ameaçados pelos donos dos bares, pelos frequentadores dos bares, sendo chamados de vagabundos, sendo humilhados, né? Por quê? Porque esse conflito político permite que você resolva essa questão num nível de violência, né? Não que isso resolva, não melhorou em nada, não melhorou em nada o combate à pandemia, tá certo? Isso aí não resolve. Mas nós estamos falando aqui do trabalho. O trabalho é difícil, né? Porque você está num ambiente muito polarizado. Você não sabe, como à medida que você der uma resposta que você julga que é técnica, como é que a pessoa da sua frente vai reagir a ela. E aí uma das questões fundamentais, que é diferente o trabalhador de nível de rua do burocrata de alto escalão, é que o trabalhador de nível de rua está em contato com o público. Então, se eu disser que eu não vou dar cloroquina, o cara não vai bater no presidente, o cara vai bater em mim, né? O cara não vai xingar o outro, vai xingar a mim. Então, é uma situação... A característica da interação direta com os usuários é que cria essa dificuldade, né? Quando você está falando, por exemplo, dos policiais, né? Como é que o policial vai cobrar a obrigatoriedade do uso de máscara? Temos o caso clássico lá de Santos, né? O cara lá, o desembargador que pega, chama o policial de analfabeto, liga para o secretário de Justiça, rasga a multa. E aí? Como é que você faz? Entendeu? Sim, isso faz parte, né? Os trabalhadores do terceiro grupo, os que estão trabalhando remoto, esses trabalhadores do terceiro grupo, o que a gente está vendo agora? Eles estão sendo pressionados. Eles têm as suas dificuldades específicas, que é a garantia da qualidade. A gente já viu isso. Mas qual é a dificuldade que eles enfrentam agora? Qual é a vantagem que eles têm? Eles estão mais protegidos do risco de contágio. E agora, qual é a dificuldade que eles estão enfrentando? Estão sendo chamados de vagabundo porque não quererem se expor ao contágio como outras categorias que não têm alternativa. Então, você traz uma enorme pressão para que essas pessoas voltem às atividades presenciais, mesmo que nenhuma das condições para a garantia da proteção dessas pessoas seja tomada. No máximo, acima de 47 anos, se você for professor, você vai ser vacinado. Mas os trabalhadores da merenda, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da segurança, os próprios alunos, nenhum desses estão vacinados, né? Então, assim, falando do artigo, o artigo diz, a conclusão deles, né, é que precisamos discutir muito como é que esses trabalhadores do nível de rua são capazes de enfrentar uma crise. Atualmente, a gente está vendo que não são muito capazes. Não por falta de capacidade dos trabalhadores, né? Por todos esses motivos que eles apontaram, assim, a gente não é capaz de enfrentar a crise porque nós estamos perdendo para a crise, né? O número de mortes mostra claramente que nós não estamos numa situação que estamos controlando nada, né? A coisa chegou e vai seguir reto, né? Então, eles dizem, precisamos discutir como é que você, não só essa crise, mas várias outras crises que podem surgir e que virão a aparecer, como é que esses funcionários vão ser capazes de reagir a isso. Essa é a conclusão deles nos artigos. Mas para nós, ou para mim, o que interessa que vocês percebam quando vocês estiverem lendo esse texto é como
uma situação que é comum a todos os trabalhadores do nível de rua, mas que afetam diferente a cada grupo de nível de rua. Por isso que a gente pode falar de um trabalhador de nível de rua, porque todos eles enfrentam os mesmos desafios, né? Então, o policial, o professor, o assistente social, o defensor público, o atendente, o médico, o enfermeiro, todos eles estão enfrentando a Covid, todos eles estão enfrentando um processo de decisão que é altamente de cima para baixo, imposto sem discussão, todos eles estão enfrentando regras que são confusas, que são contraditórias, que um fala uma coisa, outro fala outra. Todos eles estão enfrentando um ambiente muito politizado. Então, todos são burocratas de nível de rua, o que diferencia, por exemplo, se você pensar os burocratas de gabinete, que é outra situação. Agora, mesmo isso que a gente chama de burocratas de nível de rua, o policial, o professor, o médico, são funções totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí a gente percebe que isso que afeta todo mundo, para cada grupo, dependendo de qual grupo que eles se colocam, tem um impacto diferenciado. Traz dificuldades diferentes do que para um outro grupo. Não quer dizer que o outro grupo não tenha dificuldades, né? E não quer dizer também, isso é muito importante, que todas as dificuldades são iguais. Acho que quando vocês lerem o artigo, mas principalmente só da gente olhar, é muito claramente que o pessoal que está diretamente enfrentando o Covid, né, o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, o pessoal da segurança pública, é um pessoal que tem um impacto muito pior do que todos os outros grupos, né? É uma situação, eles acumulam muito mais impactos que os outros grupos conseguem fugir de um ou de outro, né? Mas isso não quer dizer que só eles estejam passando por dificuldades, né? Todos os grupos estão passando. É que cada grupo tem uma forma diferente de se posicionar frente a essas dificuldades. Tá certo? Pessoal, eu trouxe para vocês esses dois textos, por quê? Porque eu acho que eles trazem aqui, falando da Covid, então é um assunto que está bem no nosso dia a dia, está bem na nossa cabeça, né? Para a gente perceber como é que funciona essas características do burocrata de nível de rua, né? Essa coisa da discricionariedade, dele ter que tomar uma decisão. E essa decisão, eu reforço 1000 vezes, não é uma decisão que é contrária à lei, que é jeitinho brasileiro, não é jeitinho brasileiro. É que a realidade tem muitas situações que a lei nem pensou, né? E os profissionais, eles precisam lidar com isso. E aí eles têm que se virar nos 30. Né? Então, é tentar mostrar isso, que vocês vejam de uma forma mais concreta, numa série de programas, né, do Bolsa Família, que todo mundo conhece um pouco, já ouviu falar mais ou menos, né? Ou da Covid, que aí a gente está vendo isso, estamos vivendo isso aí há mais de um ano, né? Como é que esses trabalhadores se apresentam nessas situações? De tal forma que a gente consiga ter uma coisa mais concreta do que é isso, esse burocrata de nível de rua. Por que eles são iguais, mesmo sendo tão diferentes? Tá? Então, esse era o objetivo da aula de hoje. Beleza. Pessoal, então, se ninguém tem nenhuma dúvida, acho que podemos encerrar aqui nossa aula. Tá bom? Valeu, professor. Falou, doutor Iamar. Um abraço, boa noite para todos vocês, bom descanso.